Vamos lá, então. Como foi que eu concluí que Deus existe? Eu concluí que Deus existe da seguinte maneira. Então, eu peguei a prova... Vamos pegar a primeira prova da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. Primeiro, ela tem duas objeções, né? Que é argumentos contra a existência de Deus. São muito comuns. Um é, Deus não existe porque ele permite o mal. Não, eu acho que a existência do mal, na verdade, é um argumento a favor de Deus. Eu também acho. Mas esse é o argumento que tá lá. O primeiro que aparece, que muita gente já entra nessa. Existe o mal... Se não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. E faz sentido. Uma vez eu falei isso pra um amigo meu. Tem um amigo meu que se converteu. Faculdade de Filosofia, meu colega. O cara era Nietzsche, Marx. O cara era revolucionário hardcore. Grande amigo Thiago, um abração pra ele. E aí ele chegou e ele falou, cara, Deus não existe, olha o mal que acontece no mundo. E aí que os irmãos Karamazov aparecem no Dostoiévski, que parece essa mesma discussão. E eu falei, mas Deus poderia ter criado o homem sem o livre-arbítrio, ele falou, né? Porque eu falei, cara, Deus não é que existe, não é que Deus tá deixando o mal. Primeiro que é uma questão de perspectiva. Por quê? O mal natural, sei lá, enchentes, né? Vamos pegar assim, cachoeira. Uhum. Igual os caras falam, não, porque na Bíblia Deus matou a galera. Fala, galera, spoiler, Deus mata todo mundo, inclusive você. Porque matar, do ponto de vista do homem, é uma coisa, do ponto de vista de Deus é totalmente diferente, porque todo mundo vai morrer, né? A morte faz parte de todas as pessoas. Então, quando você fala, Deus matou, Deus irá matar todas as pessoas no sentido de que todo mundo vai morrer, ponto. Do ponto de vista de Deus, a morte das pessoas é simplesmente a vida é passageira, ela tem um começo e um fim. Do mesmo modo que ele matou todo mundo, ele criou todo mundo. É igual eu falar que o Tolkien matou um personagem da história. Todos os personagens da história do Tolkien morrem, porque uma hora vai acabar, o cara morre. Então, beleza. Agora, então, o mal natural. Existe o sofrimento. Pô, tem crianças que sofrem no mundo. Se Deus não existe, é isso mesmo, cara. É uma desgraça e acabou. Se Deus existe, você está falando de um Deus que está olhando desde toda a eternidade e imagina... Se você se compadece do sofrimento dessas crianças que estão sofrendo injustamente, imagina um Deus que é superior a você. E ele está olhando isso do ponto de vista de uma eternidade, que essa vida inteira é um sopro perto de uma eternidade infinita. É nada. É só você começar a multiplicar os anos na sua vida que você vai ver a diferença insana, que é você querer botar o temporal versus o atemporal. Quantos sofrimentos você já não passou na vida que falou, pô, isso aqui vai durar para sempre? E depois passou, entendeu? E você nem lembra mais. Que dirá olhando a eternidade. E o mal humano, Deus poderia criar o homem sem o mal humano? Bom, você faz isso aqui no personagem de videogame e tá lá. Só que aí o que é aquilo? É um fantoche. Aquilo não é uma pessoa viva. Aquilo não é... sem livre-arbítrio, você não tem uma vida autônoma. Você tem uma coisa determinada, um boneco, um fantoche, um personagem de videogame. Na medida em que o Deus cria o livre-arbítrio, livre-arbítrio significa que você pode escolher, que você vai escolher o mal, entendeu? Essa é a realidade. Então o homem vai lá e faz errado. Como a gente falou, ele busca o mais fácil ao invés do mais difícil. Então, essa já responde a do mal. A outra que ele fala é o seguinte, bom, mas não necessariamente eu preciso dizer que Deus existe, porque eu explico vários fenômenos pela natureza. Essa é a segunda objeção. E realmente dá para explicar vários fenômenos pela natureza. E eu diria para você que o ponto de discutir se Deus existe não é para explicar os fenômenos da natureza. Para isso você deveria usar as análises da natureza. Se é para isso, tiveram pessoas na história que tentaram usar Deus para explicar fenômenos naturais. Eu acho estranho. Por quê? A causa Toda vez isso se provou balela, né? Porque a causa dos fenômenos naturais é uma causa natural. Porque que chove, tem que ter alguma coisa a ver com a água, com a evaporação, com não sei o quê, com o sol. O natural... que os fenômenos naturais, não é o Thor, isso é um pouco tosco. Agora, também não vamos menosprezar esses povos antigos que falavam de um Thor da vida, porque eles estão às vezes discutindo em termos de expressão simbólica. Então você fala, ele acha que o raio é o Thor. Tá bom, tinha o cara lá da tribo que achava que o raio é literalmente o Thor. Mas se você vai lendo a literatura deles, eles estão usando aquilo de maneira mais metafórica. A força do guerreiro, o cara vai segurar a serpente na mão. A coisa não é tão tosca também. Você não vai pegar a Odisseia e falar, que tosco, os deuses fazem... Cara, é Odisseia. Não é um... Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a mitologia antiga, porque não tem uma separação tão clara entre o que é literatura e o que é religião. E tem, às vezes, expressões muito profundas desses povos antigos, que tem um poder do mito.
Então, um mito também não é desprovido. Aqui está discutindo outra coisa, não necessariamente só o mito, mas o mito não é desprovido também de valor. Nem que no Claro que mínimo não. seja um valor literário, no mínimo. Então,